Meus amados, meus queridos, a paz do Senhor. Embora eu não seja um pastor da Universal, sou um pastor da Assembleia de Deus, eu estou aqui para visitar o Templo de Salomão, uma obra colossal, uma obra gloriosa. Eu sei que existem muitos críticos e é fácil criticar sem ver, sem comparecer. Eu quero dizer que esta obra é uma obra que foi inspirada por Deus. É algo que ninguém nunca pensou, isso não pode ter partido do homem, isso partiu de Deus. Eu acredito que existe uma unção de cura, uma unção de libertação, ao adentrar ao templo de Salomão. Houveram 3 templos, o primeiro foi edificado por Salomão, o segundo foi edificado por Zorobabel e o terceiro foi edificado por Herodes o Grande, uma escala menor. E esse templo foi uma inspiração de Deus, que é algo tremendo, algo que você sente a presença de Deus. Deus tem libertado pessoas aqui e todos vocês que estão vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, eu lhes convido, mesmo sendo de uma outra denominação, mas eu não sou um crítico, estou aqui para convidá-los a comparecer ao Templo de Salomão, de qualquer denominação, e Deus vai abençoar a vida de vocês. Venham, sintam a unção de Deus que está neste lugar, a unção gloriosa do Espírito Santo. E eu quero parabenizar o Bispo Macedo, eu quero parabenizar os seus pastores. Não se importem com as críticas. Aqueles que nada fazem são os que mais criticam. São aqueles que se levantam contra a obra de Deus. E os pastores, alguns pastores que criticam essa obra, deveriam vir aqui para ver que é uma obra de Deus, é algo que nasceu do coração de Deus. Então, todos estão convidados a visitarem o Templo de Salomão. Enquanto minha filha vai filmar o Templo de Salomão, para você ter uma ideia da dimensão desse templo. Fica aqui o meu convite, o meu abraço ao Bispo Macedo e a toda a sua equipe. Deus nos abençoe ricamente. Eu tenho para dizer que Deus disse a Josué: vai nessa tua força, medita no livro dessa lei, e o Senhor é convosco e será sempre convosco. Que Deus nos abençoe. Templo de Salomão fica basicamente no bairro do Brás, aqui na cidade de São Paulo. Uma obra tremenda que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus, e a unção de Deus está nesse lugar. Então, não importa as críticas dos que nada fazem, importa que você venha pessoalmente e sinta a unção de Deus que está aqui nesse lugar. E fica aqui a minha palavra como um pastor da Assembleia de Deus, que eu estou maravilhado com essa obra e não sou um crítico, pelo contrário, aqueles que criticam, bispo, são aqueles que realmente que nada fazem. É muito fácil criticar, mas participar, edificar é uma coisa totalmente diferente. Então, fica aqui o meu convite para que você visite o Templo de Salomão, esta obra gloriosa, uma obra abençoadíssima por Deus. Aqui
o Senhor Jesus Cristo tem efetuado curas, libertação, pessoas viciadas, pessoas atormentadas de espírito. As pessoas gastam fortunas para construir castelos. Este homem teve a inspiração de Deus para construir um templo para a glória de Deus. E não adianta você criticar. O templo está de pé. Eu já ouvi tanta bobagem que a falta de água era por causa do templo de Salomão. E já foi provado que não tem nada a ver, porque está faltando água quase que no país inteiro. Pelo contrário, bênçãos virão sobre essa cidade. A presença do templo de Salomão não traz maldição, traz bênção, meu querido. Então, tire essas ideias diabólicas da cabeça e se concentre na bênção de Deus que está nessa cidade. Não poderia ser em outro lugar. Tinha que ser na cidade que tem o nome do apóstolo Paulo, São Paulo. Então, embora não seja dessa denominação, sejam bem-vindos a esse templo glorioso e abençoado de Salomão. Fique com algumas imagens mais. Já algumas pessoas aguardando a abertura do templo. Está também o outro templo da Assembleia de Deus de Madureira, ao fundo. É um privilégio morar aqui perto. Gostaria muito de ter um apartamento aqui perto. Mas está sentindo a unção, eu estou sentindo agora. Vejam o tamanho dos pilares. E as pedras vieram de Israel. Então, eu ouvi uma reportagem do Silvio Santos que ele mesmo teve a nobreza de filmar o Templo de Salomão e ele disse, olha, não importa o custo, não importa que ninguém teve essa ideia, mas Deus deu essa revelação ao Bispo Macedo, assim como deu a revelação do templo a Davi, o profeta Davi, que era profeta e rei, musicista de Israel, salmista de Israel. Ele queria construir o templo, porém não foi-lhe permitido por ser homem de sangue. Então Deus disse que o filho dele, Salomão, construiria o templo. Então São Paulo tem o privilégio de ter esse templo, de ter na sua cidade, na sua terra. E eu quero profetizar que isso não é motivo de maldição, mas de bênção. Bênção para todos aqueles que vêm, para todos aqueles que contribuíram. Eu tenho certeza que todos que contribuíram, nada lhes tem faltado. Então, como pastor da Assembleia de Deus, estou aqui honradamente louvando a Deus e parabenizando ao Bispo Macedo e a sua equipe por tão gloriosa obra para a glória de Deus. Fica aí com mais imagens do templo. Vejam, irmão, a semelhança que existe entre o primeiro templo, acredito que ainda mais colossal, ainda mais imponente. Quanto dinheiro que é gasto, né, em mansões, que não levam a quase nada, mas esse templo foi construído para a glória de Deus. Deus abençoe o Bispo Macedo e a sua equipe. Continue, bispo, não pare, não se detenha com as críticas, porque os críticos não estiveram aqui para doar uma pedra, mas os fiéis
Deus precisou de 300 homens só para lutar contra os midianitas. São com poucos os fiéis que Deus faz a sua grande obra. Eu quero glorificar o nome de Deus por uma tão grande obra realizada neste lugar. Já alguns fiéis se aglomerando. Para adorar o Senhor Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, o eterno Deus que está entronizado entre os querubins, mas que também habita com o contrito e abatido de espírito. Glórias a Deus por esta obra tão magnífica. Deus abençoe esse movimento, esse ministério, esses homens que têm libertado vidas. Quantos têm chegado a essa denominação oprimidos, carregados, têm sido libertos dos Exus da morte, dos trancas-ruas. Uma grande obra tem sido realizada pela Universal do Reino de Deus. Que Deus continue usando e abençoando esse povo, Bispo Macedo e a sua equipe. A entrada principal do templo, veja os vitrais muito bonitos.